Este vídeo foi produzido por Flávio Costa, Jonatas Lennon, Laura Martins e Vitor Neri. Bom, galera, eu vou estar aqui apresentando rapidinho o contexto do nosso compilador, o Optimus C, que é um compilador de C para C, só que a diferença entre o código de entrada e o código de saída é que o código de saída vai estar comentado para seguir as boas práticas de programação. Então, variáveis não utilizadas serão comentadas, funções que foram declaradas mas não foram utilizadas serão comentadas. E eu vou explicar durante esse vídeo como que a gente fez isso. Então, relembrando aqui rapidinho o que é um compilador. Um compilador é algo que pega uma linguagem A e depois que é passado pelo compilador vira uma outra linguagem, uma linguagem B. E para fazer isso no nosso compilador, a gente precisou passar por uma análise léxica, uma análise semântica, e depois seria utilizado o otimizador do nosso compilador. Essa é a arquitetura do nosso compilador, e a arquitetura é composta primordialmente pela análise léxica, semântica e pelo otimizador, contendo assim na análise léxica o arquivo léxico.l, o qual executa a análise léxica, lendo a entrada de caracteres do arquivo de entrada e produzindo símbolos léxicos ou simplesmente tokens, validando se existe ou não esses caracteres. Após a análise léxica ser efetuada, entra na análise semântica, composta pelo arquivo sintático.y, o qual utiliza os tokens definidos no léxico para executar a análise sintática, determinando assim a estrutura gramatical desses tokens, chamando o arquivo lista.c, que armazena os mesmos em uma lista, que depois será impressa na forma do nosso arquivo saída. O sintático.y também chama o arquivo otimizador.c, que realiza a análise sintática do código, verificando variáveis e funções não declaradas. Após o otimizador.c ser executado, executa-se a impressão dos dados no arquivo de saída. O grupo usou o GitHub para se organizar e poder programar todos juntos em branches diferentes. Esse é o nosso Git, ele tem 101 commits, 5 branches no momento, já que várias foram excluídas. E ele também é legal porque dá uma porcentagem de quanto que o código foi feito. Então em C, em YAC, em Lex, em C++, em Makefile tem as porcentagens, a gente pode ver todos os arquivos. E a gente fez ainda uma introdução sobre o nosso compilador, o que é, e ainda padrões do Flex e do YAC para nos ajudar, inclusive, a escrever, principalmente no começo, que era tudo muito novo. Sendo assim, a gente vai na nossa pasta aqui, a gente tem todos os arquivos. E quando a gente entra na pasta, que é essa daqui, vamos entrar lá, a gente pode dar um make para compilar o nosso arquivo. Assim que a gente compila o nosso arquivo, a gente vai ver que foi gerado um optimus.exe executável. E esse é o arquivo entrada que a gente tem no momento. Isso é uma coisa, a gente precisa de um arquivo entrada, chamado entrada.c, para que o nosso compilador possa rodar ele. Então, vamos tentar aqui rodar o arquivo. Vocês viram que estava bem desconfigurado. E no final a gente tem essa compilação bem sucedida. Então, todos esses feedbacks aqui serão removidos e vai ficar só mesmo a compilação bem sucedida. Achamos interessante mostrar para vocês. Indo no nosso arquivo saída, dá pra ver que tem muita coisa comentada. A gente espera que o código de ninguém seja assim, fica até poluído. Mas comparando aqui, dá pra ver que tá tudo indentado. E a gente vai voltar a falar isso mais tarde. Indo no nosso léxico, a gente tem o léxico, o sintático, o otimizador, como falamos. O otimizador pode chamar o variável C ou funções C, dependendo do que ele encontrar. Então, vamos abrir o léxico aqui, rapidinho. Dá pra ver que não é muito grande, todos os nossos tokens estão aqui, tem alguns pré-definidos, né, int, char, string, e tem alguns que são símbolos únicos, então um mais, um menos, abre parênteses, fecha parênteses,
vírgula, return não era para ser uma string qualquer, era para ser um token. If, mesma coisa. Else, mesma coisa. A gente tem as aritméticas, comparações e IO. E do léxico a gente vai para o nosso sintático. Nosso Bison a gente tem todas as regras. Foi um arquivo bem grande e aqui ele recebe todos os tokens. Então esses são todos os tokens que a gente criou no nosso léxico. E a gente tem aqui as análises sintática, as boas práticas, dá pra ver que a gente chama o Optimize aqui. E temos também a impressão e as regras todas. Temos as regras para as funções, para if, para else, para identificar se foi declarado, se foi declarado e atribuído um valor, biblioteca, todas as que estavam dentro do nosso escopo. E depois entramos aqui no otimizador.c, dá para ver que ele é dividido em duas partes, uma parte em que ele identifica funções, variáveis não utilizadas, e uma parte que ele identifica funções não utilizadas. E como nos foi dito, realmente identificar variáveis não utilizadas foi mais difícil do que as funções não utilizadas, apesar de parecer estranha essa ideia. Vamos em variáveis, dá para ver que é um arquivo relativamente grande comparado com o de função que a gente vai ver agora. Bem pequenininho, bem enxuto, identifica se aquela função está sendo utilizada no resto do código ou não. Então temos aqui nosso arquivo de entrada, nosso arquivo de saída, vamos dar uma comparada neles. Só para finalizar realmente o que foi feito no nosso trabalho. Vemos aqui a nossa entrada completamente sem indentação e o nosso arquivo de saída que está muito comentado, muito poluído, como eu disse antes, mas a gente espera que o código de ninguém esteja assim realmente. Isso foi só para testar todas as possibilidades do que o nosso escopo prometia. Muito obrigada a todos, espero que tenham um bom final de dia.